Vamos terminar então. Essa parte é legal, que ela é rápida, você já entendeu tudo para trás. Então, o que eu poderia explicar agora, falando sobre dízimo, você já sabe. Então, só vamos repassar só, tá? Se bem que eu teria aqui material, bagagem, conversa para muito tempo. Eu nunca vi um trem desse. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, não dá para perceber, mas eu sou tímido, eu não sou de conversar, eu não tenho muita conversa, não tenho muito papo. Eu não gosto de conversar, eu não sei conversar. Quem conversa é a apóstola Kátia. Mas se colocar na minha mão o microfone para eu falar de Jesus, para eu falar dos princípios dele, eu sei que eu tenho dele revelações para isso. E eu gosto dessa parte. Eu venho com temor, pode perguntar para minha esposa, eu passo semana estressado por causa de um evento como esse, o dia estressado por causa de um evento como esse, eu fico nervoso por causa de um evento como esse, eu preferia não estar aqui, mas eu tenho obrigação de estar aqui, de fazer isso. Ganhei de Deus essa autoridade e essa revelação, principalmente em prosperidade. Nós falamos, graças a Deus, em qualquer tema. Dá para entender um trem desse? É muita exibição, é muita mitidez, mas é verdade. Eu sei ministrar em qualquer tema que você possa precisar, que tenha dentro da igreja. A gente com certeza ganhou de Deus a revelação de poder ministrar em diversos temas, mas o que eu mais gosto é esse tema aqui, porque o dinheiro atende a tudo. Eclesiastes capítulo 7 diz que o dinheiro atende a tudo, o dinheiro é necessário para tudo. E uma vez que se entende isso, que se compreende isso, nós vamos para os princípios que fazem o dinheiro chegar nas nossas mãos. Deus nos colocou sobre leis, princípios, estatutos, que uma vez que nós os estatutos, eles trazem para nós, redundam em bênçãos extravagantes de muita prosperidade na nossa vida. Amém, gente? Sabendo disso, tem muito assunto, mas a gente vai se ater às informações que eu tenho aqui. Porque quando se fala de dízimo, uma das palavras ligadas ao dízimo não foi Deus somente quem falou, mas muito pastor que prega dízimo na face da terra, ele associa o dízimo ao sorriso? Nem tanto. Dízimo, né? Para tirar foto, né? E na verdade, o assunto que mais se ouve, a conversa que mais se ouve é que quem não é dizimista é ladrão. E na verdade, quem não é dizimista, não é ladrão somente quem não é dizimista. É ladrão qualquer pessoa que não oferte. Qualquer tipo de oferta. Quando Deus fala que é roubado, não fala nos dízimos somente. Fala nos dízimos e nas ofertas. É em tudo que se rouba a Deus. Todas as vezes que eu não dou uma esmola, que eu não dou uma moeda no semáforo, que eu não atendo alguém no portão da minha casa, que eu não entrego dízimo, que eu não devolvo a primícia, que eu não oferto, que eu não sou generoso, que eu não dou, eu estou sendo ladrão do próprio Deus. Se existem pobres na terra, por exemplo, a obrigação de sustentação desses pobres sou eu com as minhas ofertas. Deus não derrama dinheiro na vida de um pobre. Ele derrama conhecimento na vida de quem tem dinheiro, para que essa pessoa que tem dinheiro vá e oferte na vida do pobre. E aí, essa pessoa que ofertou, ela fez uma semeadura, vai ter uma colheita, e essa colheita se tornará abundante, extravagante. Não é um pezinho de planta ou de fruto que você planta e ele mirra. Não, é aquilo que é regado por Deus vai crescer e vai frutificar. Por exemplo, se você plantar um pé de laranja com uma semente, vai nascer um pé de laranja, sim ou não? Vai nascer um pé de laranja. E aquele pé de laranja vai produzir laranja, sim ou não? Quantas laranjas um pé de laranja produz? Na primeira colheita. Porque no ano que vem tem de novo. E no próximo ano tem mais. E no próximo ano tem mais. Para toda a vida daquele pé de laranja, você vai ter retorno daquilo que você semeou uma única vez. Toda oferta nossa, ela fica para a eternidade. Como diz a Bíblia, a oferta de Abel está lá no livro de Hebreus, falando sobre fé. Ali faz uma alusão à oferta de Abel, e diz que aquela oferta de Abel, ela fala para a eternidade, ficou registrada para a eternidade, responde na eternidade, tem frutos na eternidade. Eu tenho que acreditar nisso, porque senão eu não oferto. Eu tenho que acreditar que a minha oferta não vai trazer um benefício somente no futuro. Vai trazer uma oferta depois que houver a semeadura, haverá uma
colheita para sempre daquela oferta. E isso é fantástico e maravilhoso. E dízimo também é uma oferta. Não é só um princípio a ser cumprido. Ele tem que ser considerado como oferta. Mas vamos nos ater ali à projeção. E aí aqui a gente já começa com as informações. Eu nem vou falar onde é que está a palavra dízimo na Bíblia. Vamos ver os versículos ali. Mas você sabe, a Bíblia, ela exige dízimos. Foi Deus quem desvendou essa coisa do dízimo primeiro para uma pessoa chamada na Bíblia Abraão. Abraão, ele teve um vislumbre, ele teve uma revelação do dízimo. Você vai ver isso lá na história dele com Melquisedeque, e eu vou explicar para você essa história bem rapidinho. Eu já disse aqui ontem à noite, vou repetir hoje para quem não estava ontem à noite, para que fique registrado, o seguinte: Deus, na sua imensa soberania, poder e glória e majestade, Ele simplesmente deu para a raça humana o direito de serem abençoados, mas serem abençoados por outro ser humano. Deixa eu falar uma coisa que tem que explicar, senão você vai achar que é heresia. Deus não abençoa ninguém. Esquisito falar assim, né? Por quê? Porque na nossa mente Deus tem que abençoar a gente. Mas você tem que entender a etimologia da palavra. A palavra abençoar significa falar bem de. Significa pronunciar palavras boas acerca de alguém. Abençoar, tem que soar coisas boas na direção de alguém. Porque se soar coisas ruins na direção, coisas más na direção de alguém, não é abençoar, é amaldiçoar. Soar aquilo que é mal na direção de uma pessoa. Então, abençoar é falar, produzindo som, coisas boas a respeito de alguém. Eu tenho que olhar para o Valdinei e se ele falar assim: olha, eu preciso de uma bênção. Nós crentes fomos ensinados pelos crentes antigos, e ficou isso gravado na nossa mente, que Deus é quem abençoa, e não é verdade. Deus não abençoa, Deus cumpre a bênção que é proferida por alguém. Alguém tem que me abençoar, porque Deus não faz sons. Deus, ele não se manifesta audivelmente no universo. E o universo só responde à sonoridade de voz. Lembra que a apóstola acabou de dizer aqui que tem que haver declaração? Se você não declarar, não acontece. Você precisa declarar para o McDonald's o que é que o McDonald's tem que fazer por você. Você tem que dizer o que você quer. Deus construiu o universo para que, ao ouvir certos sons, ele respondesse àquele som. Se for um som de maldição, o universo responde com essa maldição. Se for um som de bênção, o universo responde com essa bênção. Estão entendendo até aqui, sim ou não? Sim ou não? Deus criou essa lei e ele se colocou debaixo desse princípio. Então, na mentalidade, criatividade, construção universal, cósmica de Deus, para que o seu Valdinei seja abençoado, o som da bênção tem que ser produzido. Precisa se produzir aquilo que ele tem que receber. Para isso existem pastores que farão orações. Essas orações terão palavras pronunciadas determinando para o universo ou para Deus, se você quiser assim, como a gente aprendeu como crente, aquilo que precisa ser feito. Lembra que eu citei provavelmente ontem, Tiago, capítulo 5, o versículo 13? Está alguém entre vós contente? Cante louvor. Está aflito? Ore. Mas está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam soar a sua voz, ungindo a pessoa como um ato profético, e soando o som da sua voz em oração, repreendendo aquela doença, falando para aquela doença que ela tem que sair, rasgando, determinando que aquela doença seja destruída, porque esse som produzido por quem tem autoridade destrói enfermidades. Aí está dizendo lá assim: olha, a oração feita com fé não é oração para Deus, é oração para quem está enfermo. Salvará o doente, Deus o levantará, e se tiver cometido pecado, porque muitas vezes
A doença é por causa de algum pecado. Eles serão perdoados. Para quê? Para que haja cura. Porque uma vez que eu coloquei fé na cura, não me interessa o que está impedindo a cura. Se eu tenho fé na cura, aquilo que está impedindo a cura tem que sair para que a cura se manifeste. Mas isso precisa ser soado. Foi Deus quem construiu o universo dessa forma, e eu tenho que me render a isso. E para eu me render a isso, eu tenho que compreender que eu preciso que alguém diga para mim o que é de bom que eu vou receber. Isso chama-se declaração, determinação, mas nós usamos como abençoar. A palavra abençoar no hebraico é baraká. Baraká é traduzido como conceder poder para prosperar. Quando alguém diz assim, eu vou abençoar você, essa pessoa está dizendo assim, eu vou te conceder prosperidade. Eu vou te dar a você a autoridade para prosperar. Eu vou dar a você condições para prosperar. Eu vou empoderar você para ter prosperidade. Esse é o significado da palavra abençoar. Eu vou tirar você de um estado e levar você para um outro estado através de uma formulação, de uma oração, de uma frase abençoadora, que tira você do nível que você está, doente, com dor de cabeça, para um outro nível, que é o da cura, completamente curado e completamente sarado. Quando a igreja entender isso, quando o altar entender isso, e as ovelhas entenderem isso, não haverá mais doentes nas igrejas. Porque todas essas doenças serão destruídas pela palavra abençoadora. Você vai arrancar da vida das pessoas o mal, proferindo uma palavra de bênção sobre a vida dessa pessoa. Posso ouvir amém por isso, pessoal? Isso aqui eu explico também em autoridade espiritual. Leva 25 horas para explicar. Então, tomara que você tenha pelo menos pegado a nuance da coisa. Porque é fantástico. É tremendo. E como diz o apóstolo, é forte. E a igreja precisa aprender essas coisas. Para deixar só de ser aquela igrejinha que congrega, glória a Deus, aleluia. Para ser verdadeiramente uma igreja atuante, viva, eficaz, poderosa, agindo e tendo resultado das suas ações. A igreja é para isso. Ela tem que funcionar, não só ser um povo que congrega. A igreja precisa funcionar de fato e de verdade. Posso ouvir amém? Aí então, eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto, mas eu dou né? Eu estava lá, né? Falando sobre dízimos. O dízimo é uma instituição de Deus. E o dízimo é uma oferta. E foi Deus quem criou o universo dessa forma e dessa maneira. E Ele se rende ao som das nossas vozes. Ele só pode fazer por alguém, como eu já disse, algo que um outro ser humano está querendo, desejando para aquela pessoa. Explicando melhor isso, para a gente já terminar isso aqui, funciona assim. Deus construiu esse mundo e colocou nos seres humanos aqui, sim ou não? Somos todos seres humanos. Agora eu pergunto para você, quem foi que ferrou com esse negócio todo aqui? Foi Deus? Foi ser humano que ferrou com esse negócio aqui. Foi o próprio ser humano que lascou com todo o planeta, com todo o cosmos, com a natureza toda. Não só se ofendeu, ele ofendeu a toda a natureza, tanto que a natureza geme de vontade de ser redimida. Aí eu pergunto para você, como é que alguém que fez o que fez poderia receber de Deus agora cura para os seus problemas? Não, Deus falou assim, escuta, não foi eu que ferrei com a humanidade, eu fiz tudo perfeito, vocês é que se meteram por esses caminhos tortuosos, então eu vou colocar vocês debaixo de um outro estatuto. Como foi o ser humano que se lascou, quem tem que consertar todas as coisas é o próprio ser humano. Quando você entender isso, você vai aceitar melhor o querer e a vontade de Deus com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que lideram a sua vida, por exemplo. Você vai entender que Deus não tem que vir aqui fazer nada, porque Deus não ferrou com nada. Foi o homem que ferrou com tudo, e Deus colocou uma lei no universo. Se foi o homem que estragou tudo, então o homem tem que ser aquele que conserta todas as coisas. E aí você pergunta, tem como provar isso? Tem. Deus se rendeu tanto a essa lei de que é um homem que tem que consertar tudo,
E quando ele percebeu que nessa lei o homem não conseguiria consertar as coisas, o que Deus teve que fazer, já que ele teve que se render à sua própria lei? Só o homem conserta o homem. O que Deus teve que fazer? Teve que tornar-se homem para poder consertar as coisas, pessoal. Não tinha como ele consertar lá do céu, porque ele infringiria a sua própria lei. Ele falou, só tem um jeito. Eu coloquei uma lei, o homem é que tem que consertar o homem. Então eu vou descer lá, na figura do meu filho, nascer na barriga de uma virgem. Ela não vai poder receber o DNA do homem, porque senão ela trará o DNA do homem, a hereditariedade do pecado passará para o ser que nascerá na barriga daquela mulher. Ela vai ter que nascer por poder e graça do Espírito Santo de Deus. Não pode ter participação humana, que é para não ter o pecado hereditário sendo transmitido. Por isso, Jesus Cristo só pôde nascer da mulher. E como Deus desvestiu-se de sua glória, tornou-se um ser humano na barriga de uma mulher. E como ser humano, cresceu sem saber quem era, como qualquer criança cresce. Até que enquanto crescia, voltava nele a ciência de quem ele era, de onde ele tinha vindo e para o que viera. E deu a si mesmo o nome de Filho do Homem, nascido humano, tão carne quanto qualquer homem, mas com uma capacidade. Sou homem para resolver problema de homem. Não tinha como resolver como Deus. Veio, morre como homem para salvar homens, porque só homens resolvem problemas de homens, só seres humanos resolvem problema de seres humanos. Deus fez isso. O que eu posso fazer se o cara inventou um trem desse? Quando a igreja entender isso, a igreja vai entender a autoridade espiritual e a necessidade dessa autoridade espiritual sobre sua vida. Vai valorizar, principalmente o altar, por exemplo. Vai valorizar o sacerdócio. E quando a igreja valorizar o sacerdócio, a igreja passará para os estágios da transformação de todos os seus problemas e suas necessidades. Um homem vai saber exatamente qual é o seu papel espiritual, e na transferência dessa unção, dessa autoridade, ele mudará de fato e de verdade. Não vai ser só alguém que dirige um culto, ele mudará a vida das pessoas, de fato e de verdade. Porque Deus, na sua infinita grandeza, ele disse assim: eu vou me render ao ser humano, eu vou colocar essa lei e nem eu mesmo, como Deus soberano, poderei transgredi-la. Homens resolvem problemas de homens. Nós estamos aqui nessa noite como homens para resolver problemas de homens desse lugar aqui. Estou aqui como ser humano para resolver problema de ser humano. E o problema em pauta aqui é prosperidade. Como é que eu adquiro? Como é que eu obtenho? Estamos aqui para dar norte como homem. Deus não desce aqui para fazer isso. Ele usa, como eu disse agora há pouco, ele me entrega as revelações para que eu possa revelá-las à igreja, ao corpo. Nós não trabalhamos só para meu ministério, para a minha igreja. Eu trabalho para o corpo de Cristo na face da terra. A minha gana, a minha sede é que cada pastor dessa cidade pudesse simplesmente parar para me escutar e ver que eu tenho o que repartir. E que eu nem tenho tempo para repartir. Porque eu tenho informações para passar, que uma vez que eles as escutem, eles vão corroborar que é verdade, que se eles seguirem essas informações, nós transformamos essa geografia, transformamos essa cidade, esse estado e essa nação e as nações da terra como apostólicos que nós somos. Dá para entender isso? Dá para entender que eu preciso de tempo. E o dízimo é uma dessas leis que Deus deixou para que nós nos resolvêssemos. Ele disse assim: o dízimo de tudo vocês precisam entregar, devolver. A primícia é para ele, mas o dízimo é para a obra dele. E aí eu quero entrar aqui, para a gente não se perder tanto, e eu coloquei assim: os dízimos devem ser devidamente devolvido a Deus. Devolvido é porque pertence a Deus e a sua obra. Como é que eu entrego para ele? As primícias é que são dele, e eu dou elas ao sacerdote que o representa. E os dízimos, onde é que eu entrego? Também é dele, porque tudo é dele. E onde é que eu entrego os dízimos? Aí, começando lá em Levíticos 27, 30 até o 32, diz assim para a gente ler: também todas as dízimas do campo, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem, pessoal? São do Senhor, é de Deus. Não fique com aquilo que é de Deus. Quer roubar alguém, roube o ser humano.
Você já está na roça, já está ferrado e já vai para o inferno por causa disso. Agora não vem roubar Deus não, porque você não vai saber para onde é que você vai, porque é além do inferno. Vai lá para os quintos dos infernos. Alguém diga assim, não será meu caso. São do Senhor, santas são ao Senhor. Um dia eu preciso voltar aqui para explicar essa palavra santo, santa. O que significa isso? E o poder que isso tem. E o perigo que isso tem também. Porém, se alguém das suas dízimos resgatar alguma coisa, acrescentará a quinta parte sobre ela. Não vou nem explicar isso aqui. Qualquer um que não deu o dízimo aqui, está devendo 20% dele. Você já não gosta dos 10%, você imagina dever 20%. Né? No tocante a todas as dízimos do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se pode usar de jeito nenhum. Eu tenho usado, eu não tenho dado o dízimo na igreja. Você é ladrão. E é aqui que você vai ficar magoado comigo. Mas fica tranquilo, que tem conserto para a sua história também. Né? Vai lá, passa lá, meu amor. Dízimos. Antes do templo era consagrado a Deus. Antes de ter igrejas, antes de ter o templo, o dízimo, não tinha onde entregar o dízimo. Não tinha como ter uma igreja. Quando Deus institui o dízimo, não tinha uma igreja. E agora eu lembrei do que eu estava falando quando entrei nessa coisa de que homem abençoa homem. Vai discorrendo, eu vou lembrando. Antes não tinha igreja. Mas lembra que eu acabei de dizer que homem é que resolve o problema do homem. É um homem que recebe as coisas de Deus, que é para ser de Deus. E Deus, ele não podia ir contra o seu próprio plano. Então no caso de Abraão, que era o que nós estávamos falando, Deus chamou Abraão de amigo, Deus chamou Abraão de filho, de servo, de todos os nomes. Mas a palavra que mais cabe para Abraão, ele era amigo de Deus. Mas Deus também, na sua infinita grandeza, disse assim: escuta, Abraão precisa da minha bênção. Eu me manifestei a Abraão, eu falei com Abraão, eu apareci para Abraão, eu até troquei sacrifícios com Abraão, eu fiz lá algumas partes de um sacrifício, fiz o Abraão passar pelo meio, eu fiz de tudo. Agora falta corroborar, falta salientar a bênção sobre a vida de Abraão. Mas como é que vai se abençoar um Abraão? Cadê o homem para abençoar Abraão? Deus tinha tudo para Abraão, mas precisava que um homem, um ser humano, fosse canal dessa bênção que Deus tanto queria para Abraão. E aí o que Deus faz? Aparece um cara, depois de uma guerra de 4 reis contra 5, Abraão com 318 homens da sua casa, eles guerreiam e recuperam um espólio que havia sido roubado, trazem tudo de volta, e quando eles voltam, aparece um cidadão chamado Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, de uma cidade chamada Salém, e diz a Bíblia, é a primeira vez que aparece a palavra, que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo. O que significa sacerdote? Era um representante de Deus humano na terra. Amém até aí, pessoal? E o que esse homem fez? Deus enviou esse cidadão chamado Melquisedeque ao encontro de Abraão. Porque agora Abraão precisa das revelações de tudo aquilo que é para acontecer dali para frente. Esse Melquisedeque, ele abençoa Abraão, como Abraão precisava ser abençoado por um ser humano. Não só pelo querer de Deus agora, ele é o que realmente é o instrumento físico humano na terra, que vai abençoar Abraão. E Abraão, em contrapartida, deu a ele, numa revelação divina, que Deus tocou no coração dele, deu o dízimo de tudo aquilo que ele tinha recuperado quando ele guerreou contra os 5 reis naquele lugar. Todo espólio, toda a sua bênção que ele havia conquistado, ele pegou, recebeu uma bênção. Esse cidadão chamado Melquisedeque revelou para ele uma coisa chamada ceia do Senhor, trouxe para ele pão e vinho, ofereceu isso consagrado e abençoado para ele, passou um tempo com ele, discipulou ele, abençoou ele com a imposição de mãos e o som da voz. Agora estava consolidado nesse mundo físico a bênção de Deus sobre Abraão. Abraão pega, oferta na vida daquele homem o dízimo de tudo, numa revelação dos 10% que nós vamos tratar aqui. Vamos ouvir amém, pessoal? Amém mesmo? Primeira revelação de Deus do dízimo na terra. É Deus quem revela para Abraão o dízimo. Abraão
sabia que com aquele dízimo ele estaria sendo abençoado e simplesmente consolidando uma aliança entre ele e um discipulador, uma cobertura espiritual do mesmo naipe dele, da mesma matéria que ele era, ser humano abençoando ser humano. Outra vez que você vai ouvir falar sobre isso, numa outra revelação, é quando Jacó, depois de fazer uma palhaçada lascada, eu conto a história de Jacó em autoridade.